Ladies and gentlemen, welcome aboard! Como prometido, eu vim aqui hoje gravar o vídeo eu falei ontem lá nos meus stories. E hoje eu quero agradecer a Pamela Ribeiro. Um beijo, minha amiga, dá um beijinho na Laura também, um abraço pro seu esposo. A propósito, Thiago, eu vou responder. Eu vou fazer um vídeo com o que você falou, tá bom? Vai ser o próximo vídeo, muito provavelmente. Então, a pedidos da Pamela, hoje nós vamos falar sobre present perfect. Yeah, present perfect. So, first of all, you need to know that present perfect is a verb tense. To understand a verb tense, you need to know when we are going to use this verb tense, okay? So, present perfect, we use to talk about an action that has started in the past, okay? But there is a connection with the present moment. That's why the name of this tense is present perfect and not past perfect, because it's not only about the past, okay? What the fuck? There's something we can do when we're talking about present perfect. We can compare simple past with present perfect. Então, para ficar mais claro, quando a gente está falando de present perfect, né, de presente perfeito, a gente precisa entender que, apesar do nome do tempo verbal ser presente, a gente não está falando especificamente sobre esse momento, sobre o presente. Nós estamos falando sobre uma ação que começou no passado, porém há uma conexão, tem uma relação dessa ação com o presente, por isso que o nome é present perfect, ok? E também é por isso que quando a gente vai entender o present perfect, a gente vai compará-lo ao simple past, ao passado simples e não ao simple present, que seria o presente simples. Vamos a um exemplo que, assim, eu acho, tipo, o exemplo top, entendeu? Eu acho, assim, que é perfeito. Eu sempre procuro usar esse exemplo quando eu vou explicar, porque ele é batata pra entender, tipo, muito fácil. Mentira! Vamos lá. Imagine as duas situações. Se eu falo assim, I lost my keys. I lost my keys. Essa frase está conjugada no simple past, isso mesmo. Ou seja, um sujeito, que no caso é I, sou eu, lost, o verbo perder no passado, né? O verbo lose, que no passado ele fica lost. E o complemento da frase, my keys. I lost my keys. Então, eu perdi as minhas chaves. Agora, se eu digo, I have lost my keys. I have lost my keys. Qual que é a diferença? Vamos analisar. I lost my keys. I have lost my keys. Qual será a diferença dessas duas frases? Talvez só com essa frase, sujeito, no caso do simple past, né? Sujeito, verbo e complemento, e no caso do present perfect, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e o complemento, talvez não seja assim tão fácil de identificar a diferença, mas se eu coloco uma keyword, ou seja, uma palavra-chave, uma palavra que vai ajudar a gente a entender o significado, aí vai ficar bem mais fácil. Olha só, se eu digo assim, I lost my keys yesterday. I lost my keys yesterday. E se eu digo, I have lost my keys since yesterday. E aí, e agora? Ficou bem mais fácil, né? Então, na primeira frase, quando eu uso o simple past, eu estou sempre falando de uma ação que já terminou, já acabou. Eu perdi as minhas chaves ontem. Mas se eu digo I lost my keys yesterday, usando o simple past, eu estou passando a ideia de que aquela ação já terminou. Ou seja, eu perdi as minhas chaves, mas já tá tudo bem, eu já encontrei também essas chaves. Agora, quando eu digo I have lost my keys since yesterday, então eu tô querendo dizer que eu perdi a minha chave desde ontem. Ou seja, eu ainda não as encontrei. Então, é sempre importante, quando a gente tá falando de present perfect, saber que eu sempre vou usar o present perfect quando uma ação começou no passado, ou seja, desde ontem. Ontem já passou, então é passado. Desde ontem eu perdi as minhas chaves, mas eu ainda não consegui encontrar. É claro que no nosso vocabulário assim diário, nas nossas conversações diárias, nem sempre nós vamos usar
as keywords, né, as palavras-chave. Então eu posso dizer, tipo, numa conversa, man, you won't believe I've lost my keys. Yeah. Tipo assim, mano, tu não vai acreditar, eu perdi minha chave. Então, apesar de que no português fica tudo muito igual, no inglês tem essa diferença, né, exata, assim, da estrutura. E no caso eu falo I've, que é uma contração, ok? Então, assim, basicamente essa é a primeira regra que a gente precisa entender quando nós estamos falando de present perfect. Uma ação que começou no passado e que há uma conexão com o presente. Simples, não é? Eu não entendi o que ele falou. Então vamos lá para a regra de número 2. Eu também posso usar o present perfect quando eu estou falando de coisas que já aconteceram, entre aspas seriam ações já concluídas, né? Finished actions, ações já terminadas, porém eu sempre tenho aquela ideia de que eu vou fazer aquilo novamente. Por exemplo, se eu quero dizer assim, a minha irmã veio a São Paulo, tipo, muitas vezes, né? Posso dizer assim, my sister has traveled to São Paulo many times. My sister has traveled to São Paulo many times. I can even tell how many times, like, my sister has traveled to São Paulo 5 times so far. Sei lá, eu posso construir a frase que eu quiser. Então, apesar de que a minha irmã já veio para São Paulo, mas ela não está aqui, né? Mas essa ação que ela veio já terminou, ela sempre vem, ela constantemente vem para São Paulo para fazer alguma coisa. Viaja, né? Para São Paulo. Ou seja, quando eu uso my sister has traveled, eu estou querendo dizer que ela já viajou muito tempo, mas que há essa ideia de que ela vai voltar, porque assim, é uma coisa que ela faz continuamente, ela viaja para São Paulo. Ok? Conseguiram entender mais ou menos? Certo? I have worked at that school for 5 years. Então, eu trabalhei, trabalho, traduzindo foi um pouco diferente. Eu trabalho naquela escola por 5 anos. Mas assim, é como se a gente estivesse falando assim, ó, eu tenho trabalhado, então é aquela ideia de que eu ainda tô trabalhando lá. Então, se eu dissesse assim, I worked, tipo, simplesmente worked, só o verbo no simple past, eu estaria dizendo que eu não tô mais trabalhando lá. Mas quando eu digo I have worked, aí sim eu estou me referindo a algo que ainda tem essa relação com o meu presente, ok? Não é tão difícil, né?